Boa noite, irmãos. Igreja amada do Senhor, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Josué, capítulo 1, onde meditaremos nesta noite do versículo 1 ao versículo 9. Vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Diz assim a palavra do Senhor: Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te, agora passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até ao mar grande para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei. Antes, medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Vamos, mais uma vez, irmãos, orar e pedir a Deus que ilumine o nosso entendimento, para que possamos compreender a palavra que Ele tem para nós nesta noite. Mais uma vez, Senhor, é com temor e tremor que nos colocamos aqui diante do Senhor, para suplicar, pelos méritos de Cristo, que o Senhor abra o nosso coração e o nosso entendimento, para que possamos compreender a Tua palavra. Nós somos absolutamente limitados, intelectualmente e espiritualmente, por isso nós necessitamos da Tua graça. Necessitamos que o Senhor abra o nosso entendimento, para que possamos compreender. E que o Teu Santo Espírito aplique aos nossos corações a Tua Santa Palavra. Tem misericórdia de nós. Nós te pedimos isso no nome de Jesus. Amém. Nós estamos às portas de um ano novo e sempre nesse período as pessoas compartilham muito as suas expectativas. Já começa simplesmente pelo fato de olhar para você e olha, eu desejo a você um feliz 2017. Que 2017 seja um ano cheio disso, seja cheio daquilo. Eu não estou discutindo aqui o mérito dessa questão, não creio que seja algo errado em absoluto, mas simplesmente nós já projetamos o ano de 2017. Certamente você tem projetos, sonhos, certamente você almeja entrar naquele determinado curso, certamente você almeja ajustar alguma coisa na sua casa, fazer alguma coisa. Nós temos expectativas. E nós louvamos a Deus, porque Deus, Ele simplesmente nos traz instruções. O contexto aqui de Josué é um contexto onde Deus está trazendo instruções para um povo que estava prestes a possuir a terra prometida. O povo estava se preparando para entrar na terra que Deus havia prometido há muito tempo. Deus havia libertado o povo do Egito, estava conduzindo o povo pelo deserto e agora eles estavam às portas de entrar na terra que o Senhor havia prometido. E é interessante nós percebermos as instruções que Deus traz para Josué. Eu não vou aqui fazer uma exegese do coração de Josué, porque não tem como. Não tem como saber se Josué ele tinha expectativas no seu coração. Como será em Canaã? Quais as coisas que iremos fazer? Como nós iremos agrupar o nosso exército de modo que possamos conquistar as terras que o Senhor tem para nos dar? Mas Deus traz instruções para Josué. Josué é um homem altamente hábil na arte da guerra, altamente habilitado, ele era comandante
Mas a orientação de Deus não tem nada a ver com este aspecto. O povo ia conquistar as terras que o Senhor havia prometido por meio de ação militar. Se você for continuar a leitura, você vai perceber exatamente isso. Deus dá a terra prometida, mas Deus não faz isso de mão beijada, não. Vocês vão ter que invadir algumas cidades aí, expulsar pessoas, matar pessoas, vocês vão ter que fazer isso. Mas a orientação de Deus para Josué não é uma orientação que está embasada naquilo que Josué ele poderia fazer em termos militares. Deus traz algumas orientações para Josué antes da batalha. E essas orientações, eu creio que elas são úteis para nós, que alimentamos expectativas em relação àquilo que iremos fazer neste ano de 2017. Essas orientações, elas são úteis para nós, nesta jornada, nesta caminhada cristã. Em especial, falando aqui em relação a este ano de 2017, onde, já falei para os irmãos, alimentamos muita expectativa. Então eu quero compartilhar com os irmãos 3 recomendações para a batalha, 3 recomendações. A primeira recomendação que nós vemos no texto é que Deus, ele manda Josué olhar para a história. A primeira recomendação, Deus manda Josué olhar para a ação dele na história. Olhe para a ação de Deus na história. Olhe o versículo 5. A palavra de Deus nos diz: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus inicia a sua conversa com Josué, as suas orientações, dizendo uma verdade muito básica: olha, Moisés morreu, agora é com você. É você quem irá fazer este povo possuir a terra que sob juramento eu prometi aos vossos pais. Mas se lembre de algo: assim como fui com Moisés, assim serei contigo. Josué é convencido aqui pelo Senhor Deus a olhar para a história e contemplar a providência de Deus. E quantas coisas Deus não fez pela sua graça através da vida de Moisés. Nós nos lembramos, por exemplo, das 10 pragas no Egito, onde Deus ali humilhou os deuses egípcios diante de todos. A própria libertação do povo do Egito, o milagre, onde Deus ele abre o Mar Vermelho, o maná que Deus oferece ao seu povo no deserto. A condução de Deus, de dia se fazendo como uma nuvem que trazia frescor àquelas pessoas que caminhavam no deserto. O deserto é um local de dia de alta temperatura, e à noite, onde a temperatura caía drasticamente, Deus se fazia como uma coluna de fogo. Entenda, Deus não leva os olhos de Josué para Moisés, mas Deus disse: assim como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo também. Contemple os meus feitos na história. É interessante que Abacuque faz a mesma coisa. E nós já mencionamos algumas vezes isso aqui. Se você estuda o livro de Abacuque, você percebe. Abacuque reclama do Senhor, reclama diante da situação que ele estava passando. Mas no capítulo 3, Abacuque ele inicia cantando ao Senhor. E ele se lembra dos feitos do Senhor na história. Deus opera maravilhas na história e exorta os seus filhos para que olhem a história. Um teólogo chamado John Flavel, ele diz o seguinte: ocasiona grande alegria observar a providência de Deus para com seus servos. Sua providência não somente os conduz ao céu, como também traz muito do céu para suas almas enquanto caminham para lá. Ou seja, contemplem a providência de Deus na história. É difícil dizer se Josué estava temeroso. É difícil. É muito provável que não. Se você for lembrar da história dos espias, ele e Caleb são os únicos que permanecem fiéis ao Senhor, corajosos diante daquilo que Deus havia prometido. No entanto, Deus convida este homem para não contemplar a sua habilidade para entrar naquela terra, mas para que ele olhe para a história e para que ele contemple nos feitos do Senhor. John Flavel,
mais uma vez nos ajuda aqui. Ele diz: os cristãos devem pensar no modo em que Deus cuidou deles no passado, a fim de que sua fé e esperança sejam fortalecidas. Nós devemos, irmãos, olhar para a história e vermos a ação poderosa de Deus, para sermos tremendamente motivados em momentos de aflição. Eu mencionei aqui alguns exemplos bíblicos, mas eu quero mencionar um texto mais específico que fala sobre isso. O Salmo 77, o versículo 11 e o versículo 12. A palavra de Deus nos diz que o salmista, ele faz exatamente isso que Deus havia exortado Josué a fazer. Olhe para a história. Olha o que diz o Salmo 77, versículo 11 e 12. Recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das tuas maravilhas da antiguidade. Considero também nas tuas obras todas e cogito dos teus prodígios. Certamente, quando nós olhamos para a política, quando nós olhamos para a economia do nosso país, quando nós olhamos para a condição moral do nosso país, o nosso coração desanima. Muitas vezes nós olhamos para os nossos filhos e nos perguntamos: Senhor, como meu filho encontrará este país quando ele estiver com 15 anos? Deus nos exorta a não olharmos para as circunstâncias. Eu não estou dizendo que você deve ser alheio às coisas, eu não estou dizendo que você simplesmente deve ser indiferente às coisas que acontecem, mas os seus olhos, os meus olhos, eles devem contemplar a ação poderosa de Deus na história. E muitas vezes nos encontramos desanimados na caminhada cristã, porque simplesmente aquilo que queremos não deu certo, porque aquilo que projetamos não deu certo, porque a ansiedade de algo que ainda nem aconteceu, possivelmente não dará certo, e isso nos aflige. Deus nos convida nesta noite a olharmos para o passado. Não para simplesmente contemplarmos os nossos pecados, não é isso. Olharmos para o passado e vermos a providência de Deus. Se hoje você está aqui, é porque Deus usou alguém para trazer você para cá. Olhe para o passado. Se hoje você está aqui, um dia você ouviu a pregação do Evangelho, olhe para o passado. Considere nos feitos de Deus. Considere nos livramentos que Deus já deu para você. Considere nas orações que Deus já respondeu pela graça infinita dEle. Considere aquilo que você era e hoje aquilo que você é em Cristo. Considere aquilo que você sabe e que você não sabia. E agora isso que você sabe pode ser uma grande fonte de bênção na sua casa, no seu lar. Considere as coisas que Deus já fez. Quando nós desconsideramos o passado, quando nós desconsideramos a ação de Deus na história, nós nos amedrontamos diante dos desafios do futuro. Josué tinha desafios pela frente, mas Deus simplesmente olha para ele e diz: olha, assim como fui com Moisés, serei com você também. E isso é simplesmente pelo pacto da graça. Não é por você. Não é porque você, de repente, tem uma facilidade para aprender algumas questões teológicas. Não é porque você nasceu na igreja evangélica ou você nasceu na igreja presbiteriana de Poá. Não. É simplesmente pelo pacto da graça. Este pacto onde Deus promete, Ele empenha o seu próprio nome de nos conduzir até o final. Deus diz que vai conduzir Josué, não porque Josué era especial, não porque Josué era diferente, mas porque Deus havia prometido isso. Deus havia prometido conduzir o seu povo, e faria isso por meio de Josué. Eu posso dizer para você, assim como Deus esteve presente na vida de Moisés, assim Ele estará presente nas nossas vidas por causa de Cristo. Por isso, você pode confiantemente não esperar que 2017 seja um ano melhor, mas esperar que o Deus soberano conduza as coisas de tal modo que o nome dele seja glorificado. Olhe para a história. Essa é a primeira recomendação que nós vemos nesse texto. Considere os feitos de Deus na antiguidade. A segunda recomendação que nós observamos Deus trazendo para Josué é: considere a minha palavra, ou seja, considere a palavra de Deus. Olhe o verso 7. A palavra de Deus nos diz, verso 7 e verso 8: tão somente ser forte e muito corajoso para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou.
Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. É interessante que a coisa mais normal é você encontrar esse texto em caminhão, para-choque de caminhão, sei lá. Você encontra na casa de pessoas, você encontra pessoas que não são cristãs e dizem isso umas para as outras. Eu tenho certeza que você já deve ter visto algo semelhante disso que eu estou falando. Mas é importante que nós entendamos aqui que o relacionamento que Deus tem, e eu estou batendo nessa tecla exatamente porque isso torna este texto significativo para o povo do pacto. E não para ser usado de maneira arbitrária, onde você olha para alguém que não conhece a Cristo e você diz, olha, seja forte e corajoso, não temas e nem te espantes. Este é um privilégio para aqueles que conhecem a Deus, para aqueles que foram chamados pela graça de Deus, para aqueles que fazem parte do pacto da graça. Eu posso ser forte e corajoso, porque Deus age com graça na minha vida. Não é uma simples atitude natural minha, é uma atitude por causa de. Eu sou forte e corajoso porque Deus estará comigo, porque Deus me ajudará. E é interessante, Deus vai me ajudar a quê? No contexto do livro de Josué, nós percebemos, olha o verso 7, mais uma vez, tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê? Para teres o cuidado de fazer, segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Seja forte e corajoso para considerar o meu padrão, para considerar a minha palavra, para cumprir aquilo que eu ordenei. Seja forte e corajoso. E nós precisamos desta orientação nos dias de hoje. Você precisa ser forte e corajoso, para que em um determinado momento você diga não àquele trabalho de escola que irá desonrar a Deus, irá levar o seu filho a desonrar o Senhor. Você precisa ser forte e corajoso para em um certo momento, quem sabe, de repente até abrir mão de um determinado emprego, porque estar ali irá fazer com que você profane o nome do Senhor. Você precisa ser forte e corajoso para simplesmente dizer não às tentações do diabo, às tentações do seu próprio coração. Você precisa ser forte e corajoso para fazer aquilo que Deus quer que você faça. E não simplesmente porque eu tenho que ter uma atitude positiva na vida. Não. Deus nos manda, irmãos, hoje, considerarmos a sua palavra. Perceba o texto. O texto não diz que Josué, ele seria bem-sucedido e próspero pelas terras que ele iria conquistar. O texto não fala disso. O texto diz que ele seria bem-sucedido e próspero se ele considerasse a lei do Senhor. E nós muitas vezes estamos confundindo sucesso e prosperidade com aquilo que temos, com aquilo que conquistamos de maneira material. De repente nós confundimos sucesso e prosperidade porque nós recebemos uma promoção no nosso trabalho, porque nós fizemos determinada venda no nosso contexto de trabalho, porque antes eu tinha 5 mil, agora eu tenho 15 mil, então eu estou prosperando, eu sou bem-sucedido. Mas segundo o Senhor Deus, prosperar e ser bem-sucedido, em primeiro lugar, constitui-se em glorificar o seu nome, e isso se dá por meio da observância da sua palavra. De modo que uma família bem-sucedida e próspera, não necessariamente é uma família que tem uma conta bancária bem cheia, mas uma família onde Cristo se faz presente, onde Cristo se faz presente, e isso é visível a todos como profeta, como sacerdote, como rei daquele lar. Considere a palavra. É claro que você pode buscar uma melhoria na sua vida. É claro que você pode almejar um emprego melhor, uma condição financeira melhor. Mas saiba, o seu sucesso implicará na sua relação íntima com a palavra de Deus. Não é por aquilo que você poderá obter neste ano de 2017, mas é por aquilo que você já tem nas suas mãos, e o quão devoto você será ao Senhor Deus, através
da meditação da palavra do Senhor. Deus, por amor, nos deu a sua vontade revelada. Deus não simplesmente olhou para mim e para você e disse o que Ele espera de nós. Deus simplesmente tornou a sua vontade compreensível a mim e a você. E Ele fez isso, revelando a palavra dEle. Você quer sucesso? Você quer ser bem-sucedido? Considere a palavra do Senhor. E eu não estou dizendo aqui que se você considerar a palavra de Deus, simplesmente as coisas materiais irão acontecer na sua vida. Considere a palavra de Deus. E o nosso sucesso está no simples fato de obedecermos o Senhor, de fazermos aquilo que Ele quer de nós. Você quer ser alguém de sucesso? Suplique ao Senhor por graça e misericórdia para que você seja o crente que Ele quer que você seja. Se no final do ano que vem, se Deus permitir que você chegue até lá, você puder dizer como disse Jó, obviamente, eu não vou aqui, sendo bem honesto, não vou dizer, olha, que você sofra tudo que Jó sofreu. Mas há um princípio muito claro ali. Jó, ele simplesmente diz, antes eu te conheci só de ouvir, agora os meus olhos te veem. Se no final do ano de 2017 você puder dizer, hoje eu conheço a Deus mais do que antes, eu posso dizer que o seu ano foi um ano que valeu a pena. Mas muitos estão confundindo prosperidade e sucesso com aquilo que pode obter. E muitas vezes, em nome de um progresso financeiro, abrem mão de pastorear as suas casas, abrem mão de cuidar dos seus maridos, seus filhos, abrem mão de cuidar daquilo que Deus deu e confundem prosperidade exatamente com esse sucesso que o mundo traz. O seu sucesso, a sua prosperidade está em obedecer ao Senhor. Considere a palavra de Deus. O povo estava armado, o povo estava prestes a entrar na terra prometida, mas Deus tira os olhos do povo para aquilo que eles tinham nas suas mãos. Deus simplesmente fala para eles, olhem a minha palavra, sejam fortes e corajosos. Sim, essa palavra, ela obviamente é uma ordem do Senhor para todo o povo. Todos nós devemos sim considerar a palavra de Deus. Josué, não cesse de falar deste livro, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Deus requer de nós a obediência perfeita. Deus nos deu os seus mandamentos para que os cumpramos à risca. Ah, mas eu não consigo. Louvado seja Deus por Cristo. Mas enquanto estivermos aqui, iremos, através da busca pela obediência ao Senhor, iremos tão somente viver para agradar a Ele. Considere. Você já pensou num plano de leitura bíblica para o ano de 2017? Você já pensou em melhorar a sua vida de leitura das Escrituras? Será que há algum livro na Bíblia que você nunca leu? Você já pensou em chegar de repente em março, e quando o pastor falar assim, vamos abrir em Jonas, você não ter que ir para o sumário, porque você sabe onde está o livro de Jonas? É uma questão que a gente olha e aparentemente tão simples, mas isso revela o quão familiarizados nós estamos com a palavra de Deus. Você se programou para isso? Você pensou em colocar isso dentro do seu planejamento para o ano de 2017? Você já leu a Bíblia inteira? E eu não estou falando isso, irmãos, simplesmente para dizer que leu, mas porque é dever nosso. Se Deus nos deu a sua revelação de Gênesis e Apocalipse, é dever e privilégio nosso conhecermos aquilo que Deus tem para nós. Considere a palavra de Deus, ame a palavra de Deus. Essa é a segunda recomendação. A terceira recomendação que Deus traz para Josué é algo que nos traz esperança, é algo que acalenta o nosso coração, e certamente acalentou o coração de Josué. Saiba, Deus está presente na caminhada. Deus está presente na caminhada. Olha o verso 9. Olha o que o Senhor Deus diz. Não te mandei eu? Ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Deus estaria com Josué não só para entrar na terra prometida,
mas também para capacitá-lo a guardar a sua palavra. Perceba, o foco de Josué não é simplesmente conquistar aquilo que Deus prometeu. O foco de Josué não é esse. Quando nós olhamos outros livros das Escrituras, em especial o livro de Deuteronômio, Deus estava falando para o povo, olha, quando vocês entrarem naquela terra, quando vocês forem, em outras palavras, eu estou parafraseando aqui, quando vocês forem usufruir de coisas que vocês não plantaram, morar em casas que vocês não edificaram, que não aconteça de vocês se esquecerem de mim. O povo estava olhando para aquilo que podia conquistar. E Deus, em outras palavras, queria mostrar para o povo, vocês já conquistaram. Eu sou tudo aquilo que vocês precisam. Eu sou o maior bem que um homem pode ter. Não existe maior bem que eu e você possamos ter do que a presença de Deus nas nossas vidas. O simples fato de sabermos que Deus é um Deus presente, e é exatamente a presença de Deus em nós que nos faz pessoas bem-sucedidas. É exatamente a presença de Deus em nós que nos faz perceber as suas ações na história, que nos faz compreender a sua palavra, que nos faz ter coragem e ânimo para simplesmente fazer aquilo que o Senhor requer de nós. É a presença do Senhor. Moisés entendeu isso num determinado momento da sua vida. E ele diz para o Senhor, olha, se o Senhor não for, não me faça subir daqui. Se o Senhor não estiver conosco, a terra, seja qual for, que por mais bela que seja, por mais próspera que seja, sem Cristo será um inferno. Não é à toa que Lutero diz, uma masmorra com Cristo é um trono, é mais ou menos isso que ele fala. E aquele cântico que nos lembra que com Cristo é céu ali. A presença de Cristo torna a nossa vida significativa. A presença de Cristo traz alívio em meio à guerra. A presença de Cristo traz esperança em meio ao caos. A presença de Cristo nos dá esperança mesmo quando todos olham para nós e acham que nós vamos sucumbir a determinadas coisas da vida. É a presença de Cristo. É isso. Não te mandei eu? Seja forte e corajoso. O texto que nós lemos anteriormente, Mateus 28, nos lembra exatamente dessa questão. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu suspeito que muitas vezes nós estamos tão preocupados, e eu creio que é importante estarmos preocupados, mas ao mesmo tempo que estamos preocupados, nós devemos sempre nos lembrar das promessas de Deus. Ao mesmo tempo que estamos preocupados em fazer a vontade de Deus, devemos nos lembrar da ação de Deus em relação a nós. Sim, Deus quer que você viva em santidade. Sim, Deus quer que você seja um homem bíblico. Sim, Deus quer que você seja uma mulher bíblica. Sim, Deus quer que você seja um filho bíblico. Deus quer isso para nós. Mas não se esqueça que Ele tomou o primeiro passo e veio até nós para nos capacitar, para sermos e fazermos aquilo que Ele requer de nós. Sempre foi assim. E sabe por que muitas vezes nos encontramos desfalecidos na caminhada? Porque nos esquecemos disso. E simplesmente consideramos somente aquilo que nós devemos fazer e nos esquecemos das promessas de Deus trazidas a nós por meio do seu pacto. Deus nos prometeu perdão. Deus nos prometeu graça. Deus nos prometeu que em Cristo nós teríamos um intercessor. Deus nos prometeu que nada nos arrebataria das mãos do Redentor. Deus nos prometeu que seríamos guardados até o fim, até aquele grande encontro. E como isso, irmãos, o fato de sabermos da presença dEle, juntamente com as suas promessas, como isso traz encorajamento para nós. John Flavel, mais uma vez, pensando a respeito desse cuidado de Deus. Muitos vão olhar para esse texto, antes de citar Flavel, muitos vão olhar para esse texto e usar esse texto de maneira diabólica, dizendo, olha, não aceite o que você está passando. Se Deus está na sua vida, você não vai passar por dificuldades, você não vai passar por lutas. O que nos faz entender, irmãos, que nós parece que nós não compreendemos o que significa a presença de Deus em nós. Parece que nós não entendemos o que significa o cuidado de Deus nas nossas vidas. É interessante, o Salmo 121, um texto que tenho meditado bastante ultimamente,
Ele fala que o Senhor irá nos guardar de todo mal. E de repente, quando nós ficamos apenas nesta frase, nós dizemos, então, se Deus vai me guardar de todo mal, nada pode me acontecer. Mas a palavra de Deus continua, e Deus diz, o Senhor guardará a tua alma. O fato de Deus nos livrar de todo mal significa que muitas vezes Ele vai entrar na fornalha para nos livrar do fogo, mas muitas vezes Ele vai nos deixar queimar. Mas uma coisa é certa, ainda que o nosso corpo exterior se corrompa, nós temos uma casa celestial, feita não por mãos humanas, feitas pelo nosso Deus, pelo nosso Pai. Ainda que as coisas aconteçam de maneira terrível conosco, a nossa segurança não está no resultado do amanhã, a nossa segurança está na promessa de Deus. Sou guardado pelo Senhor, eu posso, de repente, sair daqui e levar um tiro na cabeça. As coisas podem acontecer comigo, mas uma coisa é certa, jamais em Cristo eu perderei a minha fé. Em Cristo eu estou guardado. Em Cristo eu estou seguro. Deus olha para Josué, ser forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Na prosperidade, na escassez, por onde quer que andares, o Senhor é contigo. Quando você não conseguir obedecer a Deus de maneira perfeita, e você não consegue como eu não consigo, por onde quer que andares, eu serei contigo. Quando você não conseguir cumprir as exigências que eu tenho para você, por onde quer que andares, eu serei contigo. Quando você vacilar, mas obviamente você com o coração contrito me buscar, por onde quer que andares, eu serei contigo. Esta é uma linguagem pactual. A relação que nós temos com o nosso Deus é uma relação descrita nas Escrituras como uma relação matrimonial. E o nosso noivo não se divorcia de nós. Ele continua a nos conduzir de maneira perfeita. John Flavel, ele diz, quem lhes disse que podiam esperar descanso, calma e gozo neste mundo? Deus já nos disse que devemos esperar problemas no mundo. Não é isso que diz João, capítulo 16, versículo 33, no mundo passais por aflição, e que por muitas tribulações, e importa que entremos no reino de Deus, Atos 14, 22, tudo que Deus promete é estar conosco nas provações, a fim de suprir nossas reais necessidades, e fazer com que tudo, absolutamente tudo, coopere para o nosso bem. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Diante disso, planeje o ano de 2017, mas não se esqueça dos feitos de Deus na história. Não se esqueça de considerar a palavra do Senhor. Ela é luz para o seu caminho, lâmpada para os seus pés. Não se esqueça de que o que torna a sua vida significativa é a presença de Deus. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, o mundo irá olhar para nós e nos assediar, nos fazendo de repente buscar coisas que são fúteis, coisas vãs. Mas saibam, vocês possuem a maior riqueza que um homem pode ter nesta vida. Vocês possuem Cristo. Cristo é o maior bem dos homens. Se nada der certo daquilo que vocês planejaram em 2017, saiba que já deu certo, porque Cristo está presente na vida de vocês. Que Deus nos abençoe e que possamos, irmãos, trabalhar, sonhar, planejar, mas ao mesmo tempo entendermos que em Cristo somos contentes, porque Cristo, Ele é aquele que enche o nosso coração, Ele é aquele que realiza a nossa alma. Que Deus nos abençoe, no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, gratos estamos aqui pela Tua palavra, que nos exorta, que nos confronta, que nos consola, que nos traz esperança. Te agradecemos, Senhor, porque a Tua misericórdia, o Teu poder
tem se demonstrado nas nossas vidas. Nós que outrora andávamos por caminhos tão distantes do Senhor, mas o Senhor nos trouxe. O Senhor usou pessoas, o Senhor simplesmente nos trouxe para onde o Senhor quer. Porque Tu és um Deus de misericórdia, Tu és um Deus amoroso. Tu és o Deus que escolhe e que preserva para que a Tua vontade, decretada na eternidade, se cumpra na história. Nós Te louvamos. Tantos livramentos que o Senhor nos deu, tantas bênçãos que o Senhor nos deu, tantas coisas que nós nem sabemos e o Senhor fez por nós. Nós Te louvamos porque sabemos, ó Deus, que a causa da Tua ação não é a nossa resposta, simplesmente o Senhor quis agir. A Tua palavra nos diz que o Senhor dá aos seus enquanto dorme. O Senhor é aquele que nos conduz. A Tua palavra nos garante que não cabe a nós determinar o nosso caminho e nem ao que caminho dirigir os seus passos, porque o Senhor é quem nos conduz. Ó Senhor, reforma nos nossos corações e na nossa vida diária, a nossa vida de leitura da Tua palavra. Que a Tua palavra seja lida, degustada nos nossos lares, individualmente e em família. Que a Tua palavra, Senhor, seja o árbitro, seja a fonte a ser consultada em toda situação. Que neste ano, Senhor, pela Tua graça, que possamos nos doar mais a ler a Tua palavra. Que privilégio, Senhor, é termos a Tua vontade revelada em nossas mãos. E que não nos esqueçamos que o Senhor está conosco, para nos fazer fortes em momentos de aflição, para consolar o nosso coração em momentos de tribulação. Porque, como diz a Tua palavra, Isaías, o Senhor habita no alto e santo lugar, mas habita também com o contrito e abatido de espírito. Louvado seja o Teu nome. Nós Te agradecemos no nome de Jesus. Amém.